A lição de hoje, dia 9 de abril, está falando sobre um dos temas mais importantes quando se estuda profecias bíblicas. Aliás, antes de prosseguir, eu quero lembrar que o assunto desse trimestre é exatamente isso: como estudar as profecias bíblicas. E no cenário de profecias bíblicas, a morte tem um papel fundamental. Não que a morte seja algo necessário. Aliás, eu costumo dizer que a morte é como se fosse uma visita indesejada. A lição fala aqui de um intruso que nunca deveria existir. Dá na mesma, né? Uma visita indesejada é aquela visita que você gostaria que não viesse à sua casa. Mas a morte não só faz parte da vida, mas é o oposto da vida, né? E seguindo o princípio da primeira menção, conforme nós estamos estudando ao longo desta semana, nós vamos para o início de Gênesis e encontramos logo ali nas primeiras páginas esse intruso chamado morte. Quando Deus disse para o casal que eles não deveriam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim, naquela árvore, ele diz: porque certamente no dia que vocês comerem desse fruto, vocês irão morrer. Não é que seria algo instantâneo, comeu, morreu, mas a partir daquele momento, a morte faria parte da vida humana. Deus diz que no dia que eles comessem do fruto, eles iriam morrer. Mas eles não morreram no mesmo dia. É que a partir do momento do pecado, a morte já se tornou uma realidade para eles. E aí a gente fica pensando na primeira morte de fato registrada na Bíblia. Não foi a morte de Adão e Eva. Antes de Adão e Eva morrerem, eles tiveram que vivenciar uma experiência que eu imagino que é pior do que a própria morte. Porque muitas vezes as pessoas morrem e nem se dão conta do que está acontecendo. Talvez um acidente, uma tragédia. É certo, hoje nos dias atuais tem muita questão de doenças, né, que a pessoa vai definhando em cima de uma cama de um hospital, ou até mesmo em casa. Mas essa morte de Adão e Eva, que situação, hein? A morte já fazia parte da vida deles, mas agora eles tiveram que ver a morte de um filho justo causada por um filho ímpio, Caim e Abel. Olha que morte injusta. Ali estava alguém que aparentemente, pelo menos aos olhos dos pais, não merecia a morte. O que Abel fez para merecer uma morte dessa? Nada. E certamente foi uma dor terrível. Mas não vamos ficar só na dor e no problema da morte. Qual foi a solução que Deus apresentou para esse problema? Como que Deus resolveu o problema da morte? Se você já estudou a lição da Escola Sabatina de hoje, você vai compreender qual foi a solução. Agora, se você ainda não estudou, eu incentivo você a estudar a lição de hoje e descobrir o paralelo entre a morte de Abel e a morte de Jesus Cristo. Lembrando que a minha intenção aqui não é estudar a lição da Escola Sabatina com você, mas incentivar você a estudar e tirar lições práticas para a sua vida. Bom, ao enfrentar esse terrível mal chamado morte, que a esperança esteja em seu coração e uma fé firmada em Cristo Jesus, que trouxe a verdadeira solução para esse problema que nenhum ser humano até hoje conseguiu resolver e nem conseguirá resolver. Que Deus abençoe você, um forte abraço e até o próximo encontro.